Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Code Rage, esse evento anual online com o intuito de trazer as novidades aí da Embarcadero, né, e todo o grupo, né, e também novidades da área de tecnologia e tudo que engloba. Bom, o conteúdo que eu vou trazer para vocês, para quem me acompanha aí, sabe que a área, né, que eu mais atuo aí, né, de conteúdo para a comunidade é essa área aí de AWS, Linux, integração contínua, parte de DevOps, e não poderia ser diferente. Então eu vou trazendo aí, né, tudo que vocês precisam inicialmente saber, o que é preciso, né, para estar implantando o CI/CD na AWS. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo José Araújo, atualmente sou DevOps Engineer e Embarcadero MVP, né? Sou consultor de soluções na plataforma AWS, já estou com alguns anos trabalhando nisso, e Linux é melhor do que o Windows e não tem o que discutir. Bom, gente, a palestra, né? Então, um pouquinho de agenda aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, a ideia é fazer com que vocês entendam, né, os conceitos básicos ali do que é o que é integração contínua, né, continuous integration e entrega contínua, né, continuous delivery, para que vocês possam estar implantando aí nos negócios de vocês, nas empresas, assim, tá escalando, né, o negócio, dando agilidade, isso que é importante, dar agilidade ali na entrega dos produtos e evitar erros repetitivos, erros por falta de uma automação, ok? E uma dica que eu dou, né, em todas as minhas palestras é que vocês anotem, né, todas as palavras-chave que vão ser ditas para depois vocês estarem pesquisando melhor ou talvez entrar em contato comigo para tirar dúvidas e a gente conversar melhor, ok? Vocês tenham em mente aí que palestras, a ideia de palestras é estar apresentando ali, né, um overview, um assunto mais alto nível para dar um direcionamento a vocês o que fazerem. Bom, como foi que surgiu o conceito de DevOps, né, de entrega contínua e de integração contínua e de entrega contínua, né? Ele surgiu aí com o advento das metodologias ágeis, ok? E com certeza ele é um dos pilares, né? Integração contínua é um dos pilares do desenvolvimento ágil. Outro ponto importante foi a complexidade dos softwares, né? O número de pessoas trabalhando ao mesmo tempo, pessoas trabalhando remotamente, o tamanho dos próprios softwares foram aumentando, foram ficando mais complexos, regra de negócio e por aí vai. Ok? E o outro, né, claro, grande problema é justamente os erros frequentes de integração, né? Quando se trabalha em equipe, né, uma hora ou outra, você vai ter que estar integrando o código de todo mundo, né? Ou seja, juntando tudo para tornar um produto único no final. Então é nesse momento onde os erros acontecem. Bom, gente, eu costumo muito falar, né, do Martin Fowler. Se vocês ainda não conhecem, eu indico que vocês comecem a seguir ele aí nas redes sociais. O cara é muito fera quando se trata aí nessa parte de metodologias ágeis, né? Essa parte de gestão ágil e tudo. Então, ele entende muito. Sem falar que o cara é um programador monstro também, né? Um grande programador. Então, ele aí é um dos autores aí, né, desse livro, né? Continuous Integration, acho que um dos mais famosos do mundo. E se a gente for ver lá na definição desse livro, o que seria integração contínua, ele fala a seguinte coisa, né? É a prática onde um time integra seu trabalho frequentemente várias vezes ao dia. E isso realmente é a melhor definição, né? Resumidamente, a melhor definição do que se trata, né? Integração contínua. Então você está trabalhando em equipe, desenvolvendo um software e aquele código ele está sendo integrado, está sendo validado, né? Diariamente, várias vezes ao dia, a fim de quê? De evitar bugs, né? E retornos rápidos se tiver algum problema. Testes automatizados. Gente, esse daí não tem para onde correr, certo? Para mim é um dos pontos mais importantes. Se você não tem nada de integração contínua na sua empresa, não se preocupe, certo? Eu costumo falar muito, a gente tem que começar de algum ponto, importante dar o primeiro passo. A gente poderia começar pelo menos pedindo para compilar o software, certo? Eu digo que a gente tiver uma equipe, né? Então pegaria o código de todo mundo e pediria para compilar. Pronto, se a gente automatizar isso já é um ponto de partida ali para a gente começar a saborear do que se trata a integração contínua.
E aí, mais testes automatizados é o fundamental, né? Testes automatizados é muito importante até mesmo para incentivar a refatoração, migrações, né, de ferramentas, teste de novas ferramentas, então isso é muito importante. Então nós temos aí dois grandes tipos de testes, né? Os principais são testes unitários e testes funcionais, onde nós temos aí, né, o DUnit e o DX Unit, né, aí no Delphi. E nós temos também em testes funcionais, nós temos a própria ferramenta da embarcadeira aí, o Ranorex, então o Test Complete são ferramentas fantásticas, ok? Então isso é muito importante, o teste é muito importante para o processo de maturidade da equipe, ok? E é que eu te falei, né, ele traz, né, ali a confiança da equipe estar estar estimulada em fazer refatorações, né? Qual é o projeto que não tem aquela unit de 500 mil de linhas que ninguém quer tacar a mão naquilo, porque realmente se mexer alguma coisa lá e quebrar, vai quebrar o software inteiro, ok? E nos testes também nós podemos colocar qualquer tipo de teste, né, no processo de integração contínua. Então, compilar o projeto, fazer teste unitário, atualização de banco, validar se o script de banco está rodando corretamente, né? Então, vocês podem fazer, por exemplo, pegar um banco base, né, um banco base ali, sei lá, que está na versão 1.5, e a partir daquele banco base vocês começarem a rodar os scripts, né? Então você tem um script de criação do banco e o script de atualização do banco. Então você pega nos testes, né, na hora que for rodar, você pede para criar um banco do zero e você pede para criar um banco de atualização com os scripts de update a partir desse banco base. No final você compara os dois bancos e vê se eles estão idênticos. Se eles estão idênticos, significa que os scripts de criação do banco estão corretos e os scripts de atualização do banco estão corretos. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, é uma técnica fantástica, ok? Se estivesse tratando aí de um back-end, por exemplo, né, você pode fazer aí teste de performance, né, teste de tempo de resposta da API, teste de carga e por aí vai, ok? Então, resumindo, dá para fazer um monte de coisa. Feedback. Essa é uma das palavras que eu mais gosto quando se fala de integração contínua. Acho que é um dos conceitos mais fantásticos, né? Eu acho que é uma das maiores vantagens que existe na integração contínua, né? O feedback, o que é o feedback, né? Ele reduz o tempo de quando o erro é introduzido até quando ele é descoberto, ok? Hoje geral, sei lá, na grande maioria das empresas, o que são feitos, né? Você pega ali um binário, é compilado, esse binário é empacotado e é feito alguns testes ali, alguns testes manuais, né? Tem uma equipe de teste para os testes básicos das funcionalidades que você fez. E aí esse novo binário é enviado para o cliente, ok? Mas aí nem sua equipe pegou o erro, nem o programador pegou o erro, e aí somente o cliente pegou o erro. Então é justamente isso, né? Num processo de integração contínua, que vai ter lá compilações, testes de banco, testes unitários. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o tempo de quando o erro é introduzido até quando ele é descoberto, né? Então você vai começar a pegar o erro dentro da sua própria empresa antes de chegar no cliente. Isso faz o quê? Isso força, né, entre aspas, uma boa cultura na equipe. O que eu quero dizer forçar que não é impor, né? Mas com o tempo a equipe vai começar a entrar numa cultura boa, né, de que tem que fazer mais testes, que aquilo é algo saudável, né? Eles vão ter mais tempos ali para tomar o cafezinho dele, ok? Então, esse feedback, né, dado várias vezes ao dia, né, da mesma forma que nos testes são rodados várias vezes ao dia, então a cada integração é dado um feedback para a equipe do que está acontecendo. Isso com certeza vai fazer o quê? Vai refletir aonde? Na qualidade do seu software e na qualidade também de vida aí da sua equipe, dos programadores, ok? A ideia do feedback, né, da integração contínua, não é ficar procurando culpados, né? Muita gente pensa, né, que ali adicionar um processo de automação ali vai intimidar a equipe, porque vai ficar dando feedbacks, né, de quem foi que quebrou o código, quem foi que quebrou a compilação, mas pelo contrário, a ideia não é procurar culpados, e sim procurar pontos de fragilidade no processo diário que nós temos de liberação dos nossos softwares. E com isso, né, com testes, com feedback, com o tempo, o que acontece? A equipe vai ganhando, a empresa, né, a organização vai ganhando confiança coletiva. Isso é muito importante, né? Nada mais do que melhor do que uma equipe extremamente motivada, né? Isso incentiva o quê? A equipe começar a entrar em ciclos de refatoração. Que nem eu falei antes, qual é o sistema que não tem aquela unit
que é um caos, né? Aquela unit gigantesca que ninguém quer tascar a mão lá. Eu sei que tem muitos programadores que gostam de modificar, né? De estar melhorando o código, praticando refatoração, mas infelizmente o dia a dia, né? A falta de automação nos processos para saber se vai dar algum problema, o desmotiva. Então nada melhor do que aí uma equipe, né? Uma equipe com confiança coletiva bem motivada. Continuous Integration. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora uma pequena animação, um pequeno gráfico mostrando como é que é uma rotina básica, certo? Uma rotina base aí, né? A base da integração contínua. Então como é que seria no dia a dia? A equipe, né, desenvolvedores, DBAs, testers, eles estão ali a todo tempo modificando o código. E aí eles submetem esse código a um repositório de código-fonte, né? Aí o seu de preferência, pode ser o Git, a CVN, qualquer outro aí. Okay? Então eles submetem, eles commitam, né, um código, as modificações para esse repositório. Aí vai existir, claro, né, um servidor de integração contínua que ele vai estar monitorando esse repositório. Aí vocês podem usar a gosto de vocês, né? No meu caso, eu gosto muito de Jenkins. Para mim é um dos melhores, se não o melhor, é o mais utilizado no mercado, uma comunidade gigantesca, utilizada por grandes players aí no mundo inteiro, uma documentação muito boa, muito estável. Então é o que eu utilizo aí nos meus projetos. Existe também o Travis, né, o CI, que é também aí do grupo aí da Idera e companhia, que também é uma ferramenta que é fantástica, assim, muito boa, grandes empresas também utilizam. Então você vai ter esse servidor que fica monitorando o repositório de código-fonte. Uma vez que esse servidor ele validou, ele autenticou, né, ele verificou lá que existe alguma modificação no código-fonte, o que ele vai fazer? Ele vai baixar esse código lá no servidor e vai disparar o processo de automação de tarefas que você definiu. Né? Ele vai rodar os scripts, ou como a gente chama de pipeline, né? Então ele vai fazer o quê? Você pode pedir para ele compilar o seu código-fonte, né? Primeiro ele vai baixar o código-fonte, vai compilar, vai rodar lá, exemplo, né? A integração do banco, rodar o script de create, de update, depois comparar se está tudo ok, se ninguém esqueceu nada no banco de dados. Depois vai pedir para rodar os testes. Se você tiver validação de métrica, você pode rodar também. O Delphi já tem ferramentas, né? Como aquele o QA Metrics e QA Audits, né? Que você pode interceptar aí se tem métodos longos, possíveis laços infinitos. Você pode pedir para o QA Audits verificar se o cara está utilizando uma formatação, aliás, desculpa, uma indentação escrita de código diferente, despadronizada da equipe. Então você pode fazer tudo isso para poder automatizar tudo isso para poder manter a qualidade do código. E depois de tudo isso passando, você faz o que? Dispara o deploy da aplicação, que seria ele estar empacotando, né? No caso aí de uma aplicação desktop, podia estar empacotando aí com o seu empacotador favorito, e depois está enviando isso, né? Sei lá, para onde é que vocês enviam, por exemplo, um Dropbox, um S3 da Amazon, um repositório externo no qual os clientes de vocês baixam esse código, o binário final no caso. Perfeito? E aí pode ser mais fácil, enviar e-mail para os clientes, enviar e-mail para a equipe e por aí vai, ok? E aí depois disso, né, depois que ele fez, lembrando, né, que se algum desses passos quebrar, ou compilar ou integrar, o andamento, né, ele é interrompido e aí não se continua, né, não é mais seguido em frente. E aí a gente vai ver agora os próximos passos. Então depois que o servidor de integração rodou tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai notificar, né? Aí você pode, o céu é o limite para notificações. Você pode ter um painel eletrônico, uma televisão lá informando, né? Ficando vermelho, mandando e-mail. O Jenkins, por exemplo, integra aí com todos os tipos de chat, né? Google Chat, o Slack, você pode enviar e-mail, mensagem no celular, WhatsApp, e aí é o céu limite para notificações, para a equipe ficar sabendo o que está acontecendo lá no seu servidor de integração contínua. E lógico, por fim, os desenvolvedores, né? A equipe fica acompanhando esses feedbacks. Até porque se o programador A, né, fez um commit e deu algum problema, a equipe toda vai ser notificada, mas ele logicamente vai ficar sabendo o que aconteceu, vai verificar, vai fazer a correção, vai fazer um novo commit e aí vai começar todo o ciclo novamente. Perfeito? E aí nós temos um próximo passo, né, que seria o Continuous Delivery, um passo mais maduro, que aí seria, né, fazer a entrega, né, o deploy automaticamente de acordo com alguma condição, ok? Então nós vimos aqui, né, desde aqui do code, né, quando ele é
quando ele é buildado, né, quando ele é compilado, quando ele parte para a integração contínua, né, a gente viu lá que ele integra, faz os testes, compila, banco e tal. Então até aquele ponto ali que eu mostrei no slide anterior, nós estávamos aqui nesse ponto de integração contínua. E aí nós podemos adicionar condições, né, que essas condições podem ser branches, o número da versão mudou, enfim, isso aí vai depender da empresa. De acordo com esse tipo de mudança, a gente pode disparar o próximo passo, que seria a entrega para o cliente, né? No caso, se for um binário desktop, ele empacotaria e subiria para o repositório que vocês utilizam. Se fosse no caso de um back-end, ele compilaria e faria, né, o deploy aí no AWS da vida, no Google Cloud e por aí vai. E já estaria online, né? Tudo automaticamente, tudo sem nenhuma intervenção humana, né? Eu gosto muito de falar isso, que seres humanos não foram feitos, gente, para fazer tarefas repetitivas. Seres humanos foram feitos para fazer tarefas inteligentes, né? Tarefas complexas e não tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas devem ser feitas por máquinas e não por seres humanos. Mesmo que tenha lá ali todo um checklist, mas mesmo assim não funciona. Ok? Por fim, teria mais dois outros passos aqui que não vai ser abordado, que são outros passos aí um pouco mais avançados, que exige um nível de maturidade gigantesca, né, da empresa, que aí não vai entrar agora no momento. Tudo bem? E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês um cenário, né, de um Delphi DataSnap compilado para Linux, simples ali, Hello World. Se vocês pesquisarem no meu canal aí no YouTube, vocês vão ver aí como é que se faz aí configuração de Linux no Delphi, a configuração ali de AWS, né? Os primeiros vídeos, eu fui um dos pioneiros aí, se não o pioneiro, está criando vídeos sobre Linux aqui no Brasil, ok? E aí um DataSnap compilado para Linux, aí nós vamos ter uma maquinazinha lá na AWS, vai ser EC2 com Linux, que vai ser hospedado esse nosso back-end. Aí vamos ter também um EC2, né, com Windows para poder estar fazendo a compilação. Infelizmente o Delphi ainda não tem compilador do Delphi compatível com o sistema operacional Linux, que eu quero dizer que eu possa instalar no Linux um compilador, né? A gente precisa de uma máquina Windows para compilar e aí ele gera o binário Linux, né? Eu não tenho um compilador no Linux para poder já compilar lá mesmo. Infelizmente não existe isso ainda. E também aí por questões de economia, né, já que a gente vai ter uma máquina Windows, né, que aí, querendo ser ou não, é um pouco até bem mais cara do que uma máquina Windows, já vamos ter ela levantada lá para compilar com os binários do Delphi, nós também vamos instalar lá o Jenkins, que aí já dá uma folga aí, né, a gente precisa de uma outra máquina para instalar o Jenkins. Lembrando que essa parte de cenário aqui de Windows e compilação em Jenkins poderia ser on-premise, certo? Poderia ser dentro da empresa de vocês, sem nenhum problema. Somente o servidor lá na AWS com Linux hospedando o back-end. Essa parte aqui poderia ser totalmente na empresa de vocês, on-premise, ok? Sem nenhum problema. E aí vou estar utilizando o Bitbucket, né, com o recurso de webhook. Para quem não sabe o que é webhook, né, nada mais que é um callback, né, para ele avisar o Jenkins quando tiver algum tipo de alteração, né. Isso evita que o Jenkins fique fazendo pings lá no nosso repositório de código-fonte. Também não tenho nada contra, certo? De você agendar ali de 2 em 2 minutos o Jenkins ir lá e verificar se tem alguma mudança e se tiver disparar o deploy. Mas o webhook é elegante, né? Que ele só é disparado caso tenha alguma modificação, porque o próprio repositório lá, o Bitbucket, avisaria o Jenkins, né? Nesse caso aí, a gente precisa que o Jenkins, né, esteja numa máquina aí na nuvem. Perfeito? Mas não tem nenhum problema você pedir para ele ficar monitorando o Bitbucket, o repositório de código-fonte não, ok? E aí vamos precisar também, né, de um pouquinho de SDK, que é justamente para ele fazer a chamada API. Nós vamos utilizar aí no nosso exemplo o AWS Code Deploy, uma ferramenta fantástica, né, que ele faz o deploy da nossa aplicação, no caso aí de um back-end DataSnap na máquina. No nosso cenário aqui vai ter somente uma máquina, né, então na teoria eu poderia empurrar, né, copiar esse back-end diretamente para essa máquina. Mas no caso de você tiver um cenário aí de microservice, ou então de uma escala aí horizontal, onde você tem várias máquinas respondendo no mesmo back-end, como é que você vai empurrar para cada uma, né? Você não sabe, no ambiente de auto-scale, né? Nesse momento você pode ter, por exemplo, 2 máquinas, e no momento ali crítico você pode ter 10, 50 máquinas
levantadas lá respondendo às suas requisições. Então nesse caso a gente coloca o code deploy na frente, que aí o code deploy ele sabe como é que orquestra, né, o deploy, a instalação desse nosso back-end nessas máquinas sem deixar nossa aplicação cair, né? Nós temos recurso lá de zero downtime, então isso é fantástico. Alguns scripts Python, né, você vai precisar entender aí, e shell command line, porque command line é vida. Então vamos lá, vamos ver como é que tudo isso funciona, mostrar aí o overview para vocês funcionando. Bom, gente, a fase inicial, lógico, né, vocês terem, né, um ambiente de compilação de Linux preparado na máquina de vocês. Se vocês ainda não têm esse ambiente preparado, vocês podem estar acessando aí o meu canal, né, no YouTube, onde lá eu estou mostrando, né, como fazer essa configuração do ambiente de compilação do Linux. Também lá tem vários outros vídeos, né, de instalação de Firebird, por exemplo, tem outros vídeos de como fazer o deploy no ambiente Linux, da Snap com Apache e por aí vai, ok? Mas se você já tem um ambiente hoje fazendo deploy numa máquina Windows ou Linux na sua rede local, para levar para a nuvem, isso é muito tranquilo. Então esse seria somente o passo lá da compilação da nossa integração contínua, né? Beleza, então uma vez lá o seu código pronto, né? Claro, você vai submeter ele, que eu falei lá, seguindo os passos, você vai submeter ele para um repositório. Então, no caso aqui, um exemplo de um projeto, né, eu utilizo o Bitbucket, e a intenção aqui é estar mostrando para vocês aquele segundo passo, né, onde o Jenkins, né, o qual eu utilizo, ele monitora o repositório de código-fonte, validando se existem modificações, e se existir, ele faz lá todos os passos. No caso que eu falei, ele pode ou Jenkins monitorar, ou então você pode fazer lá a adição do webhook. Né? Então aqui no caso do Bitbucket, em Settings, e tem aqui a opção de Webhooks. Então aqui nada mais você faz o que? Você faz a configuração, né? Você adiciona aqui qual é o URL de chamada do Jenkins. No caso, se sua aplicação estiver na nuvem, ou sua empresa tiver um endereço IP, então você vai dar aqui o caminho do Jenkins, né? Provavelmente o Jenkins vai estar rodando na porta 8080, se vocês não mudarem, barra Webhooks, e aí quando chegar, né, alguma alteração nesse repositório, o próprio Bitbucket vai se encarregar de fazer uma chamada API do Jenkins, e o Jenkins vai saber, né, de qual repositório, de qual projeto foi feita essa requisição, e aí ele vai baixar o código-fonte e iniciar a pipeline. Bom, gente, agora vamos para o Jenkins para a gente ver lá como é que funciona o pipeline. Aqui é um exemplo, né, da página inicial do Jenkins. Aqui no caso é um projeto especial, né, ele é um multi-branch pipeline. O Jenkins suporta vários tipos de projeto, vários tipos de automação. E aí você, nesse caso aqui, né, o Jenkins suporta freestyle, pipelines exclusivos, mas esse caso aqui é um multi-branch pipeline, que aí é um projeto bem mais elaborado. Por enquanto tem poucos projetos aqui alocados, mas essa empresa, né, que eu estou agora prestando esse serviço, a consultoria, a ideia aqui vai ter vários projetos rodando ao mesmo tempo, beleza? Então vamos aqui para esse aqui. Nós podemos ver, né, que nós estamos trabalhando aqui por enquanto com o ambiente de desenvolvimento e com o ambiente master. Não tem nenhum problema se na empresa de vocês tem somente um ambiente por enquanto, né? Mas a ideia é que vocês tenham múltiplos ambientes, tanto para teste como para produção. No caso de um back-end, no caso da aplicação desktop, pode ter dois também, né? Somente o final do deploy, se vai para produção ou não, que vai importar aqui. Mas enfim, o Jenkins, né, nesse projeto aqui, como é que ele faz a tomada de decisão se algo vai para produção ou se vai para ambiente de desenvolvimento, para teste, né? É através lá das branches do Git, ok? Então os programadores, eles a primeira mão, né, eles trabalham no ambiente de desenvolvimento, fazem commits nesse ambiente de desenvolvimento, e tudo que eles fazem aqui é feito o deploy interno na empresa para que os testers façam lá os testes dele. E aí depois, né, da sprint, o final lá de uma semana, dependendo do tamanho da sprint da sua empresa, é feito o merge, né, com a branch master, e aí sim isso aqui é disparado para a produção. Mas continuando aqui, vamos entrar aqui no ambiente de desenvolvimento
E aí nós podemos ver aqui, ó, que existem vários deployments, né? Como eu falei, isso aqui é um projeto novo. Temos aqui a quantidade de deploy. E aí nós podemos notar que tem vários vermelhos, vários azuis. Isso aqui é justamente quando, né, o deploy dá certo, quando foi feita a integração do código-fonte, né, do desenvolvimento, dos desenvolvedores, aliás, desculpa. E quando dá azul aqui é porque deu tudo certo, e quando dá vermelho é porque foi encontrado algum problema em alguma dessas fases, que é justamente o pipeline, né? Então esse aqui foi o pipeline que eu montei. Eu não gosto de um pipeline muito grande, gosto de um pipeline simples. E no primeiro passo aqui do pipeline ele faz o que, né? Ele baixa, né, o código-fonte do repositório, depois tem um prepare, um build, um test, um deploy, e depois um post, né? Um post actions, né? Após todos esses passos, ok? Então vamos lá, aqui ele baixa o código-fonte, aqui ele prepara. Se a gente entrar aqui e for ver o log do que ele faz aqui, nada mais do que ele faz nesse passo aqui, né, o primeiro passo, estamos automatizando ele, que eu falei. Aqui ele está automatizando o incremento da versão, né? Então ele entra lá no dproj, vê qual é a versão que está agora, através de um script Python. E aí ele vê qual é a versão que está agora, incrementa a versão e aí segue em frente, né? Tudo isso automatizado, ninguém nem controla nem versão, nem mudança de ícone, nada disso, gente. Isso é fantástico. O próximo passo é o build em si, né? Com a construção do executável, né? Podia estar entrando também aqui as construções do banco. Então a gente pode ver aqui que tem o msbuild compiler.bat, né? Nada mais, aqui dentro tem uma chamada pro msbuild, né? Uma ferramenta muito boa aí, né? Que nos ajuda bastante a estar compilando projetos Delphi, uma vez que a gente só passa, né, o caminho do dproj. E estiver tudo configurado corretamente, os path, tudo, a mágica acontece e é fantástico, né? Então aqui ele está compilando, né? Aqui a gente depois vai colocar aqui os passos de banco de dados, construção de banco de dados e por aí vai. Então tudo que envolve construção vai estar nesse passo. Seguindo em frente, depois vem os testes, né? Que ele vai rodar o TheUnit, vai rodar o QAudits e tal. Aqui por enquanto não tem nada. Justamente isso é que é o bom, né? De mostrar que essa empresa está automatizando tudo agora. Ela não tem teste, para vocês verem que isso não é só problema de uma ou duas empresas, realmente é algo do mercado realmente. Então não se envergonhem disso. Então tanto que ele passe rapidamente por aqui, né? Ele leva um segundo só porque realmente não tem nenhum teste ainda. Nós estamos finalizando aqui o pipeline para iniciar a cultura de teste nessa empresa. E depois aqui ele faz o deploy, né? Que ele pega, depois de compilado, incrementado a versão, feito ali algumas coisas básicas, né? Ele faz o deploy dessa aplicação em um servidor DataSnap interno da empresa, e aqui no final ele envia uma mensagem, né, para os interessados, no caso os testers que estão na empresa, ok? E aí ele usa aqui a API do Google Chat, né, Enterprise, onde a mensagem é toda formatada, né, vermelho, verde, por aí vai, dependendo se deu certo ou se não deu, ok? E aí a equipe recebe, se deu errado, a equipe de desenvolvimento recebe, se deu certo, a equipe de teste recebe, e aí o procedimento vai em frente. Perfeito? E aí no caso, voltando um pouco mais aqui, se depois que eu falei, né, depois do sprint, que é feito o merge com a master, ele pega aqui na parte de deploy, em vez de ele fazer o deploy no ambiente da empresa, ele faz o deploy no ambiente de produção, ok? Então, os clientes já recebem automaticamente, sem nenhuma intervenção humana. Então é isso, gente. Então essa parte de CI, né, aqui do Jenkins, né, desde lá do Bitbucket, interpretação do repositório, e depois daqui... sim, outra coisa, né, claro. E aqui ele faz o deploy. Para poder ele fazer o deploy aqui, para ele enviar para a produção, claro que ele faz uma notificação na AWS, né? E a partir de agora a AWS é que vai fazer lá a instalação da aplicação online lá no back-end. Beleza? Vamos lá em frente que eu vou mostrar agora para vocês a parte da AWS. Então após o Jenkins fazer aqui, né, a fase de deploy no master, que ele vai enviar para a produção, nós vamos agora para o ambiente da nuvem. Nesse passo aqui eu estou na AWS, ok? Eu estou aqui na ferramenta que eu falei que seria bastante importante, que é o Code Deploy, né? Nesse projeto aqui eu tenho vários e vários projetos
criados nele. Eu posso até aqui mostrar as aplicações que eu tenho criadas, são várias. Esse aqui só no ambiente de desenvolvimento, ok? Cada um desse aqui é um microservice, reforçando que nós temos microservice em Delphi, em Node e em .NET Core. Então o projeto realmente é bem diversificado. E aí vindo aqui para os deployment, aqui são todos os deploy que são disparados, né? Então o Jenkins lá, quando ele termina de preparar um pacote, o que ele faz? Ele envia uma notificação, né, para a API da AWS informando que existe um novo pacote a ser feito o deploy. E aí, claro, né, através de identificadores, IDs únicos, né, ele sabe qual projeto ele vai fazer o deploy, sabe qual máquinas ele vai fazer a instalação desse nosso back-end. Então, se eu entrar em um desses aqui, vocês vão notar, né, ele deu success aqui, ele tem dizendo quais são as máquinas que ele instalou, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, e aqui ele tem mostrando todos os passos que ele executou, ok? Então ele faz todo o gerenciamento, né, de bloquear o tráfego, na verdade como fossem os eventos do Delphi mesmo, né? O before traffic, o block traffic, e por aí vai. Então tem todos os eventos. Então cada um desses eventos você pode interferir e executar um passo lá na sua máquina, entendeu? Então o code deploy ele tem um script, né, no padrão dele, que pode ser JSON, pode ser o padrão agora novo que está sendo aderido, né, o Helm. E aí você diz lá pro code deploy no padrão da Amazon qual o passo a passo que ele vai ter que executar em cada um desses eventos, né? E aí você vai dizendo, ó, quando você disparar esse comando, você vai pegar o executável e vai fazer isso. Quando executar esse comando, você vai pegar e vai derrubar o Apache, vai configurar isso, vai reiniciar, vai apagar tal arquivo e por aí vai, entendeu? Então isso tudo vai num pacote, né, que o Jenkins encapsula, que é um zip, né, que faz parte aqui do code deploy, do que ele precisa. Esse zip tem que estar aqui na rede da Amazon, então lá no Git, que tem esse arquivo com as instruções, mais os seus arquivos que você necessita para poder fazer o deploy da sua máquina. E aí, de acordo com as instruções nesse arquivo, ele vai executar todos esses passos e vai executar as ações que você solicitou, ok? Isso geralmente é bem rápido, ok? Aqui nesse ambiente, por exemplo, eu só tenho uma máquina, né? Aqui ele deveria estar mostrando outras máquinas, ele está mostrando que a instância de nada mais é do que a instância de uma EC2. Nós estamos no ambiente de desenvolvimento, ok? E aí ele só está mostrando uma máquina. Se tivesse várias máquinas, ele estaria mostrando aqui cada uma que ele fez o deploy, ok? Isso sem derrubar a sua aplicação, dependendo da configuração, ok? Então nós temos vários ambientes aqui, nós temos ambiente no Brasil, nós temos ambientes lá no norte da Virgínia, por exemplo. Deixa eu voltar para cá. É que ele está tentando acessar a URL daquele deploy anterior. Pronto, então aqui nós temos deploy lá nos Estados Unidos, ok? Então é justamente aquela parte do Jenkins que eu mostrei, dependendo da branch que você commitou, né? Se você commitou na branch master, ele vai enviar para produção, envia para uma região lá na AWS, e se você enviou para a branch master, ele vai enviar para produção ou para desenvolvimento, ok? Nós temos essas duas regiões por questões de economia, né, e velocidade. Nós temos a produção no Brasil e nós temos o ambiente de desenvolvimento de testes no norte da Virgínia, que é um mais barato do que o do Brasil aqui, ok? Então, Code Deploy, leiam sobre isso na AWS, é uma ferramenta fantástica que orquestra aí, né, a implantação das suas aplicações nas máquinas EC2, perfeito? E aí, quando eu quero falar justamente a importância do Code Deploy sobre orquestração, é justamente sobre isso. Aqui eu estou a gente pode ver, né, o ambiente de desenvolvimento, já tem aqui realmente inúmeras máquinas, né, 9 máquinas, pode parecer pouco, mas como é que você faria a orquestração disso de forma manual, né? Você teria que fazer lá a compilação, depois enviar para cá, dependendo do ambiente, né?
de qual microserviço você está lidando. E que nem eu falei um pouco tempo atrás, né? Nossos microserviços são em várias tecnologias. Mesmo que fosse todos em Delphi, mas você orquestrar para onde cada microserviço vai, isso é bem complicado, né, de fazer manualmente. E aí, outra configuração que eu vou mostrar para vocês, né, eu estava falando até do ambiente escalável. Claro que no ambiente de desenvolvimento nós temos somente uma máquina, né, para cada microserviço, mas no ambiente de produção, essas configurações aqui do AutoScale da Amazon, né, isso aqui pode ser gigantesco, né? No nosso ambiente de produção lá, cada microserviço tem no mínimo 2 máquinas e, sei lá, varia aqui de 5 máquinas em tempo de pico, dependendo do microserviço, né? O microserviço é muito interessante por conta disso que a gente pode escalar de acordo com a demanda de cada microserviço. E aí é justamente isso, né? Como é que você vai empurrar, né? Vai copiar lá o seu back-end para uma determinada máquina específica, se você não sabe nem a quantidade de máquinas que está rodando agora nesse momento, porque o AutoScale ele faz gerenciamento de subir, né, a escala da quantidade de máquinas que você está precisando naquele determinado horário, naquele determinado momento de pico, e depois descer novamente. Então agora nós temos uma máquina, daqui a pouco pode ter 3, daqui a pouco pode ter 10 e por aí vai. Então lá o Code Deploy ele se comunica aqui com o AutoScale e faz esse gerenciamento de saber quantas máquinas tem. E aquela parte lá do Before Traffic, né, daquele gerenciamento de tráfego, de como é que vai chegar para não derrubar ninguém, seus clientes, ele se comunica, né, com o Load Balance, né? Então o Load Balance é que está na frente de todo esse ecossistema gerenciando, né, e redirecionando as solicitações, né, os pedidos para cada máquina. Então a gente percebe, né, que a AWS é realmente uma infraestrutura fantástica. Claro que as outras nuvens também tem, né, a Google Cloud tem e tal, mas a AWS realmente é a maior, é a mais completa, né, a mais robusta aí, a nível de ferramentas e utilitário, suporte e por aí vai. Ok? Então essa parte aqui seria da AWS. Bom, gente, é isso. Eu sei que foi bastante corrido, né? Realmente, integração contínua nessa parte aí de automação de processo é um assunto bem vasto, né? Não é complexo, na verdade, ele é bem grande, né? Então, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas como é que é essa parte de automação. Vocês não sabem os ganhos que a sua empresa, né, que a sua organização pode ter com esse processo, ok? Então, como eu falei, anotem, né, as dúvidas. Claro que a gente vai tirar o tira dúvida agora, né, de algumas questões, mas anotem, revejam o vídeo depois que a Embarcadero for online, né, para vocês assistirem aí o replay, a reprise, e enviem perguntas, né. Isso aí são meus canais principais. No caso a Fire Cloud é um projeto meu aí que eu estou colocando em produção agora esses dias, né, que é uma empresa especializada em computação na nuvem, né, em dar suporte a clientes, projetos, consultorias e manutenções e gerenciamento de infraestrutura, ok? Então é isso, agradecer ao Embarcadero, agradecer aí o grande amigo aí, Risato, por mais uma oportunidade, e aí vamos às sessões de perguntas.